Olá, tudo bem com você? Como você está nesse novo dia que o Senhor está nos concedendo? Que a bênção do Senhor seja sobre você de uma forma toda poderosa, toda especial nesse dia chamado hoje. Estamos de volta para trazermos mais uma reflexão para as nossas vidas nesse dia. Nossa reflexão de hoje se encontra no livro do apóstolo Tiago, capítulo 2, verso 19, que nos diz: Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Olha, o apóstolo Tiago está falando aqui, não é? De vários assuntos e assuntos específicos em relação à fé e às obras, mas nós não vamos estar nos detendo ao contexto desta fala do apóstolo Tiago, deste ensinamento, na verdade, do apóstolo Tiago. Mas nós vamos estar nos apropriando deste versículo 19 para estarmos falando sobre algo também muito importante. Ele fala aqui que é muito importante se crer em Deus. Muito importante acreditar que Deus existe, que Ele é o único Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, nosso Criador, Criador da humanidade. É muito importante, é fundamental para as nossas bênçãos na terra, para as nossas vitórias na terra, para que nós possamos também saber, para que nós possamos saber nos posicionar aqui na terra. É muito importante nós acreditarmos na existência de Deus, porque a partir daí nós desenvolvemos o respeito a Deus e tudo que diz respeito à sua pessoa, não é? E isso evita muitos males sobre as nossas vidas. Mas ele fala aqui que os espíritos das trevas, os anjos decaídos, eles também creem em Deus. É verdade. Quem bem crê em Deus são os espíritos decaídos, porque de fato eles têm experiência da existência do Criador. Muito importante nós crermos em Deus. Fundamental para nós, enquanto criaturas, não é? Acreditarmos que Deus existe. Mas isto não é o bastante. O que Deus realmente, de fato, requer de nós, suas criaturas, é que nós não só o reconheçamos como Deus único do universo, Criador de todas as coisas, inclusive da nossa pessoa, não é? Mas que também nós possamos buscar afrouxar a nossa comunhão, intimidade com Ele. Deus quer que nós desenvolvamos um relacionamento com Ele. Deus não nos criou, como os deístas falam, não é? Que Deus criou o universo como um relógio, não é? De corda, que deu corda e deixou aí a coisa acontecendo até chegar ao final. Não, de forma alguma. Deus, Ele criou todas as coisas, criou seres humanos e Ele quer desenvolver, sempre quis desenvolver, esse foi o objetivo principal de Deus, desenvolver uma relação íntima com todos os seres humanos. Mas isso não depende só de Deus, porque Deus também, em contrapartida, nos dotou com o livre arbítrio, é a livre escolha. Eu posso optar por querer ter relacionamento com Deus ou não. Você também. Então, existem bilhares de pessoas na face da Terra que creem de fato que Deus existe, que é o Criador de tudo, mas vivem como se isso não fosse real. Não sentem muitos interesses, não despertam interesse outros de terem um relacionamento mais estreito, de comunhão, de intimidade com Deus. E Deus deseja isso para todos os seres humanos.
Às vezes, nós ouvimos muitos relatos, né, de muitas pessoas que falam dos seus relacionamentos com Deus. Que Deus fala com eles, que Deus mostra coisa para eles, que eles são direcionados por Deus, não é? E muitos, com certeza, observam isso e dizem assim, isso não é possível, essas pessoas, elas estão delirando, elas alucinam. Essas pessoas, elas vivem num mundo paralelo, não é um mundo real, é um mundo real. Deus, Ele fala com as pessoas, Ele se comunica com os seres humanos. Ele tem um relacionamento com os seres humanos, aqueles que procuram se aproximar dele, ter intimidade com ele, ter comunhão com ele. Em contrapartida, Deus, então, se aproxima, porque este é um passo que nós devemos dar enquanto seres humanos. A decisão é nossa e Deus estará sempre pronto, como Pai amoroso, a estar acolhendo e recebendo de bom grado, de coração aberto a todos aqueles que se aproximam de Deus. Deus não é vazio. No Apocalipse, tem um texto que eu gosto muito, que fala que Jesus está à porta, e aqueles que abrem a porta, ele entra e ceia com tal pessoa. Esse texto está usando a linguagem figurada, falando da porta, a porta da nossa vida, não é? Se nós abrirmos a porta da nossa vida, porque Jesus está batendo, ele vai entrar e vai estar conosco, vivendo conosco, se relacionando conosco. Mas essa é uma atitude que nós precisamos tomar, de abrir a porta. Ele está sempre pronto, não é? Tentando se aproximar de nós, tentando se revelar para nós, mas a decisão é nossa, de querer que ele realmente faça parte diretamente da nossa vida. Essa decisão é de cada ser humano. Como é que nós podemos fazer isso? Quando nós buscamos através da oração, isso, da comunicação. A oração é um instrumento que Deus criou para que nós pudéssemos, enquanto seres humanos, estar contactando com Ele. Nós contactamos com Deus através da oração, ou seja, através da fala. Não é assim que nós nos comunicamos com as pessoas? E quanto mais nós temos intimidade, comunhão com as pessoas, nós não falamos com ela, e quanto maior for a intimidade, mais teremos o que falar, não é? E dificilmente nós escondemos alguma coisa para as pessoas que nós temos muita intimidade e muita comunhão, não é isso? A oração é falar com Deus. Através da oração, nós nos comunicamos com Deus. Em contrapartida, acredite, Ele vai se comunicar conosco. Eu estou falando aqui porque existem muitas pessoas que podem não ter o hábito de se comunicar, de falar com Deus através de oração. Mas eu sei também que existem muitas pessoas aqui que já têm esse hábito, não é? Graças a Deus. Quanto mais nós falamos com Deus, mais sentimos a necessidade de falar. A nossa alma e principalmente o nosso espírito sente necessidade de falar com Deus. Quando falamos com Deus, nós recebemos a contrapartida. Deus também fala conosco. E Ele vai falar e vai se fazer entendido e perceptível por nós. É uma experiência única. Cada ser humano individual tem a sua experiência com Deus e ninguém pode negativar a experiência que cada pessoa tem e desenvolve com Deus. Deus quer ter comunhão, intimidade, desenvolver um relacionamento com todos os seres humanos sobre a face da terra.
Essa intimidade, essa comunhão com Deus, não é restrita a pessoas específicas, não, de forma alguma. Deus quer que todos os seres humanos tenham um nível elevado de intimidade e comunhão com Ele. Mas nós precisamos nos posicionar de tal forma, que acontece muitas vezes, é que nós buscamos a Deus de várias formas, não é? Nós até falamos, não, que Deus está em tudo. Deus está em tudo, não. Deus é uma pessoa, Ele está no seu devido lugar. Agora, se Ele quer se manifestar através de vários meios, Ele vai assim fazer. Mas Deus é uma pessoa, Ele é uma pessoa. Ele está no lugar dEle, no lugar dEle. Agora Ele age como Ele quer, na sua vontade soberana. E nós, seres humanos, precisamos entender que Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E como uma pessoa, Ele quer desenvolver o seu relacionamento com você. Independente da situação que você possa se encontrar. Independente do seu passado, do seu presente. Independente do que você acha de você mesmo ou mesma, Deus quer ter uma intimidade com você. Deus quer revelar-se a você. Deus quer ter intimidade com você, ter um relacionamento sério com você. Você quer ter um relacionamento sério com Deus? Viver um relacionamento sério com Deus é viver um relacionamento de compromisso. Isso mesmo. Relacionamento de compromisso. Existem milhares de pessoas, até milhares, da face da terra, que creem que Deus existe, mas não querem viver um relacionamento de compromisso com esse Deus. E aí, Deus, tudo bem? Como vai? Fica aí no teu canto, que eu tocar no meu. Tô tocando a minha vida, tu fica aí. Eu acredito que tu existe, tá tudo certo, tu é o criador do universo, tu é o meu pai, me criou também, não é? Mas fique na tua, que eu toco na minha. Eu toco a minha vida e tu fica no teu lugar. Muitos de nós estamos vivendo assim. Mas não é isso que Deus quer para mim e para você, não. E quem sai perdendo neste posicionamento de não querer assumir um compromisso real e verdadeiro com Deus, somos nós. Quem mais ganha em ter ou procurar ter um relacionamento, uma vivência íntima com Deus, somos nós seres humanos. Existe uma música que diz assim: quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se resolve mais, se conhece mais. É verdade, existem infinitos ganhos para a vida dos seres humanos quando eles se aproximam e procuram viver mais próximo, mais íntimo, mais compromissado com o Criador. Isso é fantástico, não é? É além do que nós possamos imaginar. Mas foi isso que Deus arquitetou quando Ele criou os seres humanos. Deus quer um relacionamento mais sério com você. Mas para que isso aconteça, você também precisa ter um relacionamento sério com Ele, porque Ele está sempre pronto. Busca Deus em oração, começa a falar com Ele do teu jeito. Não é assim quando nós estamos conhecendo uma pessoa, às vezes a gente não sabe falar, a gente não sabe o que falar. Nós não desenvolvemos ainda a intimidade, então a gente não sabe como falar, o que falar para a pessoa, não é verdade? Então é natural quando a gente se começa a se aproximar de Deus, é natural que a gente não saiba falar devidamente, o que falar. A gente vai construindo a relação. As relações, elas são construídas, elas não nascem prontas. A nossa relação com Deus também, ela é construída dia por dia, na sua presença, buscando
se aproximar dele, ele vai se aproximar de nós e vai nos dar direção e vai começar a falar conosco. E ele vai nos fazer-se entendido por nós. Através de todos os meios que ele quiser falar conosco, ele vai nos fazer entender. Vai se fazer compreensível a nossa condição humana. Nós vamos entender que é Deus falando conosco. Eu sei que milhares de pessoas têm essa experiência com Deus na terra, bilhares têm experiência com Deus na terra, não é verdade? Mas Deus quer que cada vez mais nós tenhamos intimidade com Ele. E você, como está a sua intimidade, comunhão, o seu relacionamento com Deus? Busque se relacionar com Deus através da oração, através da palavra, da sua palavra, nós conhecemos mais a Deus. Também através da revelação da sua palavra. Você vai lendo, meditando na palavra de Deus e Deus também vai se revelando através da sua palavra. Nós vamos lendo e o Espírito Santo ali vai estar trabalhando conosco, nos ensinando, nos orientando, nos direcionando, abrindo a nossa visão espiritual, e assim a gente vai crescendo e a nossa comunhão com Deus vai aumentando e o ganho é além do que nós possamos imaginar. Deus quer ter intimidade, um relacionamento mais sério e firme contigo. Que você possa estar a cada dia dando vazão e oportunidade para que esse relacionamento aconteça. Deus te abençoe, guarde essa palavra no teu coração. Até logo mais.